Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, como prometido, né, nós vamos iniciar uma série de vídeos falando a respeito de relacionamento. E nós não vamos falar a respeito só de casamento, né? Nós vamos falar também a respeito da nossa vida de solteiro, de experiências que nós tivemos, que pode até ajudar hoje as crianças, os adolescentes que estão tão maduros, né, entre aspas, é, com tantas informações, né, nas próprias mãos e que nós podemos, de alguma forma, ajudar para que isso não venha acontecer. Bom, esse primeiro vídeo vai ser a respeito da violência, né, na infância, violência e assédio, né, nós vamos falar um pouco de vários assuntos. E em primeiro lugar eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Aos meus 11 anos eu entrei num relacionamento e esse relacionamento durou em cerca de 2 anos e meio. E ele já começou um relacionamento muito conturbado, porque eu era privada de muitas coisas, né? Eu não podia ter amizades. Quando eu saía com os meus pais sem avisar, nós tínhamos muitas brigas. E eu lembro, sim, eu lembro muito do sentimento, né, que eu tinha de medo, né, de falar assim, nossa, tipo, meus pais que quiseram ir pra missa ou algo, nossa, eu tive que sair sem avisar, imagino até o que vai acontecer quando voltar. Então, assim, era um sentimento de medo, porém eu tinha medo de pedir ajuda, né? Era um relacionamento bastante difícil, né? E quando eu inteirei os meus 13 anos, eu acho que eu fui tão privada de tantas coisas que quando eu inteirei os meus 13 anos, eu resolvi, por livre e espontânea vontade, ficar rebelde, né? E nessa minha rebeldia, eu quis terminar esse relacionamento por várias vezes, mas ao mesmo tempo que eu queria terminar, eu tinha muito medo, né? Então eu comecei a ter atitudes de, de pessoas terríveis. Então, assim, eu saía escondido, né? Eu fazia de tudo pra pessoa não querer ficar comigo mais até o ponto dele terminar. Mas nunca acontecia isso. Então, aí eu terminei e aí ele não aceitava o término. E na época eu lembro que a minha escola tava treinando jogos, porque ia ter uns jogos entre todas as escolas da cidade, que no interior costuma ter, eu não sei se, né, não sei se aqui em Goiânia tem, mas no interior pelo menos costuma ter entre todos os colégios, né? E nós estávamos treinando e nós fomos para um ginásio da cidade treinar. E quando nós estávamos treinando lá, ele chegou com mais 4 amigos. E quando eu vi, eu já sabia que algo ia acontecer, né? Mas eu já estava preparada pro pior, por incrível que pareça. E eu corri dele, e quando eu corri, eu torci o meu joelho, torci o meu tornozelo. E quando eu torci meu tornozelo, eu caí, né? E ele conseguiu me pegar, e ele me levou pra fora do estádio e me bateu. Do ginásio, aliás. Ele me levou pra fora e me bateu. E, assim, graças a Deus que ele não me bateu de murro, porque ele era um atleta na época e ele era bem forte. Se ele tivesse me batido de murro, não sei nem o que tinha acontecido. Mas, enfim, foi uma situação, assim, muito difícil, né? Teve um amigo dele que viu ele me batendo e ele já tinha me batido tanto que ele falou, não, para, chega, tá bom, né? E quando ele parou de me bater, eu lembro que eu falei com essas palavras pra ele. Agora eu vou atrás das pessoas que você tem medo. E quando eu saí de lá, eu fui direto pro quartel. Tinha um quartel da Polícia Militar lá perto. E eu fui, denunciei. Eu tive a medida protetiva estabelecida. A gente teve que ir na delegacia conversar com o delegado, os dois. A minha mãe estava junto. Só que eu não tive nenhum tipo de respaldo
em questão de falar das consequências. Eu acho que hoje o que mais pega é justamente as pessoas quererem tratar algo sem falar das consequências. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Com 11 anos de idade, 13 anos de idade, você não sabe das consequências de uma situação dessa. Então, eu vejo que hoje as pessoas têm muita dificuldade de falar das consequências. Mas eu creio que Deus está estabelecendo um tempo onde estão sendo abertos tabus, né? Onde a gente está podendo falar das coisas com mais facilidade para que as pessoas entendam que é necessário falar desse tipo de assunto. Hoje não me dói, hoje eu não tenho feridas, mas por muito tempo eu tive que tratar essas feridas, né? Depois do meu casamento mesmo, às vezes uma forma diferente que a gente conversasse, eu ficava com medo, né? Eu não sabia lidar com o problema. Até que um dia eu cheguei no meu esposo e contei, falei, olha, aconteceu isso e isso comigo. Então, assim, eu não sei até que ponto que eu posso confiar, que eu posso aceitar, né? Porque todo casal tem brigas, não tem como. E nós fomos, e ele me ajudou e nós fomos tratando isso, né? Eu passei por um momento de terapia na época, né, que aconteceu os fatos. Eu passei por psicólogo, né? Eu tive todo um respaldo por incrível que pareça, do Estado, né? A minha mãe foi atrás e nós passamos por um tempo, né, de tratamento psicológico. Mas, e o que eu quero deixar aqui nesse vídeo é justamente falando a respeito de que as mães e os pais precisam estar atentos a isso, né? Que o primeiro respaldo ele tem que vir de dentro de casa, né? Eu lembro como minha mãe sofreu, aí minha mãe tinha colegas de outras cidades, ela me mandava para as outras cidades para passear, para eu não ficar perto. Então, assim, foi um tempo muito difícil, onde eu vejo que hoje está sendo muito mais difícil lidar com esse tipo de situação, porque as crianças estão sendo estão crescendo de uma forma assim, tomando uma certa responsabilidade que não são delas pela idade, né? Então, e eu me vejo que naquela época era muito difícil porque nós não tínhamos tanto acesso a informações igual nós temos hoje, né? Então eu creio assim que de agora em diante nós vamos falar a respeito de vários de assuntos. Eu queria que vocês também nos ajudassem com comentários, com até direct mesmo, se às vezes as pessoas não gostam de se expor, né? E nos ajudasse com comentários falando a respeito do que vocês querem que a gente fale aqui, que nós vamos estar abordando assuntos relacionados a vários tipos de relacionamento, solteiro, noivo, casado. Então eu queria já deixar de antemão esse pedido e queria falar que qualquer pessoa que queira entrar em contato, nós estamos dispostos a ajudar, né? Eu contei um pouquinho aqui da minha história, foi só um pedacinho, mas eu lembro muito bem de como foi difícil passar, e não é fácil passar por uma situação dessa sozinho. Então eu queria deixar já o meu agradecimento para quem está nos assistindo, né? E que você compartilhe esse vídeo para que pessoas sejam alcançadas por isso, né? Para saber que as pessoas acontece de entrar numa situação dessa, mas tem como sair, né? O Senhor, ele nos dá caminhos para que nós possamos sair de uma situação dessa, tá bom? Então, um grande beijo, muito obrigada por estar aqui e fiquem com Deus e até a próxima.